Tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então vamos continuar, falar um pouquinho da fé. A Pamela apresentou para vocês o significado da fé, o símbolo da fé, que é a importância do creio. No creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. Esse é o símbolo da nossa fé. Bom, eu vou conversar um pouquinho sobre como a gente pode cultivar essa fé. Porque a gente não aprende lá quando a gente é bebê, sai da barriga, cresce. A gente vai adquirindo experiências, vai adquirindo conhecimento. E com a fé não é diferente. Assim como a gente aprende a cantar, cantando, nadar, a gente aprende nadando, a nossa fé a gente aprende amando. E não sou eu que digo isso para vocês. Tá lá na Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, vocês entenderam o que a Pamela falou, que ter fé é crer, é a gente acreditar. E como eu disse, a gente aprende tendo fé, amando. E é crendo em Jesus, amando Jesus, que a nossa fé prospera, que a nossa fé inicia, que começa a criar forma. E é praticando isso, é tendo fé em Jesus, crendo em Jesus, seguindo seus passos. A Bíblia, a nossa Bíblia, ela deixa muito claro isso pra gente em várias atitudes, em várias passagens e relatos que Jesus, o que ele fez. E é sendo seu espelho e é seguindo isso que a gente cultiva a nossa fé. É caminhando nos passos dele, acreditando nos passos dele, que a nossa fé começa a se estabelecer. A nossa fé é a experiência mais linda e com certeza gratificante que a gente pode ter. Experiência porque a partir que a gente começa a ter fé, a gente começa a viver uma vida, adquirir conhecimentos, a presenciar. A palavra lá em Coríntios 2 a Coríntios fala que porque vivemos por fé, não por aquilo que vemos. E quando a gente vive essa experiência da fé, não é vendo algo material, não é vendo algo concreto, como eu pego isso aqui e estou vendo. A gente começa a enxergar com a nossa fé, a gente começa, o nosso cérebro, o nosso pensamento começa a interagir com a nossa fé e a gente consegue entender, acreditar que as coisas podem acontecer, e tudo o que acontece na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, é por vontade de Deus, é pela vontade dele e ponto final. A partir que isso começa a entrar na nossa cabeça e sair da nossa cabeça e vir para o nosso coração, porque é diferente ficar na nossa cabeça e não passar para o coração. É que nem eu leio um livro. Eu leio um livro e esse livro vai ficar gravado na minha memória. De vez em quando eu tenho uns flash do que eu li nesse livro. Agora, quando vem para o nosso coração é diferente. O nosso coração faz praticar. E é praticando essa fé, esse amor em Cristo que a gente começa a ter essa experiência. Eu não posso falar para vocês
olha, vocês pratiquem isso, 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 façam isso, caminhem por ali, isso, que vocês vão adquirir fé. Não. Cada um tem o seu jeito e a sua maneira de adquirir fé. O caminho é um só. É crer em Jesus Cristo. É crer nele. É crer no amor. Para que a gente tenha vida eterna. É crer que isso possa acontecer. Para a gente crer que a gente tem vida eterna, a gente tem que ter fé. Para a gente ter fé, a gente tem que crer no amor. Não tem outro caminho. Aí depois que a gente crê nisso, é uma árvore com vários galhos. E cada galho, lá no final, leva para o mesmo, pro alto igual, para o mesmo caminho. Porém, vocês lembram que a fé foi implantada pra gente, a nossa fé iniciou lá no batismo. É lá que se inicia a nossa fé. Só que a gente é fraco, eu sou fraco, a Pamela é fraco. E a nossa fé, ela tem turbulência. Ela tem momentos de luz, ela alterna com um momento de sombra. E faz parte da gente. Muitas vezes tem essa alternância porque o próprio Deus permite que isso aconteça para testar a nossa fé. Mas a palavra de Deus mesmo nos diz: ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Independente se a gente está num momento nosso de luz, ou um momento triste, um momento feliz, alegre, a gente tem que ter a consciência que a fé dentro de nós existe e o principal, Deus está com a gente. Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está com a Pama, Ele está com todas as pessoas que creem que Ele estejam com a gente. E voltando para a parte do pensamento e do coração, não basta eu crer aqui, mas aqui não. É aqui. Porque aqui só Ele consegue ver. Aqui, no coração, Deus consegue ver o que a gente tem e se realmente a gente crê. Porque muitas vezes, eu posso falar isso por mim, muitas vezes eu falei uma coisa que estava na minha mente, mas o meu coração tinha outra. E se o meu coração tem outra coisa, não vai conseguir fazer o que está na minha mente, sabe? Na minha mente está a palavra azul e no meu coração está vermelho. Eu vou pintar de vermelho. Vocês conseguem ter essa relação que não basta estar na mente. É pela mente que entra no coração, mas é no coração que tem que ficar. E é confiando nisso, é confiando em Deus, é confiando que tudo eu posso passar, tudo eu posso enfrentar, que a gente vai fortalecendo, a gente vai cultivando essa fé. A nossa fé é uma flor, e é uma flor com vida eterna. A gente plantou essa sementinha lá no batismo e a gente vai cultivando ela. E não adianta eu falar tudo isso para vocês, não adianta eu passar essa informação para vocês, falar para vocês, olhem, creem no que Jesus está falando, creem aqui, acreditem. Se vocês ouvem, mas não guardam, se vocês guardam, mas não praticam, não adianta, porque essa é uma fé falsa, uma fé que vocês estão ouvindo o que eu estou falando, estão guardando o que eu estou falando, mas vocês não conseguem praticar. E como é que vocês vão praticar isso? Crendo, acreditando no que vocês falam, acreditando lá como a Pamela falou, no crer em Deus Pai. Creio que Jesus Cristo veio, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio em Deus Todo-Poderoso. É crendo nisso. A gente não consegue ver com os olhos, mas a gente tem a capacidade de discernir e entender, acreditar nisso. Porque
uma flor, essa que foi plantada a semente no nosso coração, só vai crescer se a gente regar ela, se a gente adubar, se a gente preparar a terra para ela. A nossa fé é igualzinha. Não dá de contrariar a fé. Não dá. A gente não consegue contrariar a fé, porque a fé é o amor, e o amor é Deus. E Ele sabe tudo, Ele conhece o nosso coração. Então, muitas vezes a gente fala, eu acredito. Sim, Rangel, vai passar, mas será que esse momento que a gente pensa que vai passar realmente está sendo acreditado aqui? Falar, a gente consegue falar, a gente consegue. Agora, a prática não é algo simples, mas com a prática, é que nem nadar, como falei, cantar, praticando a gente consegue, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, e com o tempo a gente vai colhendo os frutos. Também tem muitos frutos a fé. Eu poderia passar aqui o vídeo inteiro falando para vocês frutos que eu já tenho por acreditar na fé, e a minha fé é extremamente pequena, muito pequena. Eu tenho tanta vergonha do tamanho da minha fé, mas eu sempre peço a Deus, aumente a minha fé. Dê-me esse dom, que é um dom tão maravilhoso, que é a fé. Porque a fé não é um mérito nosso, é Deus que nos deu. É um presente dele, para ele. E é um presente que abre o nosso coração. E tá lá na Bíblia, Efésios 2:8. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não é mérito nosso, não é eu fazer uma caridade, não é eu ajudar uma pessoa, não é nada meu. É Deus que dá isso pra gente. E tudo que a gente pede, Ele dá. Então peçam a Deus a fé. Se derramem, deixem ser levados por esse dom, que é tão lindo, gente. A fé, ela abre portas, ela abre caminhos, ela destampa a nossa visão, que a gente consegue decifrar, a gente consegue entender tanta coisa, tudo pela fé. A nossa vida muda. Muitas vezes não, sempre. Não vou falar para vocês, vocês vão ter fé, e a fé de vocês, a vida de vocês vai ficar linda. Não, porque não é na facilidade que Deus prova a nossa fé. É na dificuldade, é no dia a dia. É na situação que Deus aplica a gente, que a gente consegue amadurecer a nossa fé. Bom, não tem muito que eu levar para vocês, porque a explicação da Pamela foi sensacional, ela foi muito clara e objetiva. Mas o que eu concluo para vocês pratiquem a fé de vocês, orando, lendo. Não necessariamente vocês leem a Bíblia. A Bíblia é a base, mas daqui da Bíblia saem muitas coisas que a gente pode procurar fora. Eu tenho alguns livros, a Pamela tem muitos livros. Se vocês tiverem interesse em querer aprimorar, conhecer um pouquinho mais, peçam pra gente, pede pra mim, pra Pamela, com certeza a gente vai instruir vocês. E lembrem que todo dia é dia de fortalecer a nossa fé. E eu ouvi uma frase que é muito verdade. Pra gente ir pro inferno, a gente não precisa fazer absolutamente nada. E é verdade. A gente pode passar a nossa vida inteira parado, estagnado. A gente não comete
não mata ninguém, não rouba, não faz nada. A gente tem uma vida que as pessoas chamam de uma vida normal. Ou seja, a gente não faz nada. A gente pode ir para o inferno. Agora, para ir para o céu, sim, a gente tem que fazer alguma coisa. E uma coisa muito importante é ter fé em Jesus. Acreditar em Jesus. Se a gente não ter isso, não estou dizendo para vocês que cada caso é um caso e só Deus tem essa decisão de falar quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Mas uma coisa ele nos disse: acreditamos nele e temos fé em Jesus Cristo para ser salvos. E para fazer isso, praticar isso, justamente tudo isso que eu falei para vocês agora. Acreditando, tendo fé, orando, pedindo, rezando, buscando cultivar a nossa fé, acreditando o que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue sentir. A gente consegue prosperar essa fé por a gente mesmo. A gente é a imagem dessa fé. É nítido, é perceptível uma pessoa que tem fé dentro dela e uma pessoa que não tem fé dentro dela. Aquela pessoa que tá ali reclamando de tudo e etc. E tu vê, sabe, poxa, sabe? E aquela pessoa que tá ali batalhando e momentos difíceis. Eu conheço várias pessoas que perderam mãe, perderam pai, etc. E desemprego, situações, mas ela tá ali bem, sabe? Firme. Porque, conforme o padre falou isso na missa sábado, que ele visitou uma senhora nos seus últimos dias que estava enferma, estava muito doente, mas ela acreditava em Jesus, ela tinha muita fé, ela olhava para uma cruz e acreditava naquilo, sabe? Olha a situação dessa senhora. E isso é a fé, tu acreditar até o fim. É tu crer. É tirar das palavras e aplicar elas no nosso dia a dia. Então é isso, meninos e meninas. Eu espero que alguma parte do que eu falei tenha tocado e que vocês tenham se entendido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre fé, sobre qualquer outro assunto, a gente está aguardando vocês, que a gente gosta muito quando vocês têm dúvida, pergunta, quando vocês entendem de uma forma e querem saber se está certo. Converse com a gente, pode ser no privado, pode ser no grupo, mas converse com a gente que a gente está aqui. A gente não somos e não seremos os mais inteligentes do mundo, mas tudo que for preciso para auxiliar vocês, a gente vai fazer o possível e impossível para isso. Tenham um bom dia para vocês todos.